Olá, muito bom dia. Estamos no nosso 34º dia de propósito para a glória de Deus. E hoje vamos falar um pouquinho sobre pensando como servo. Toda essa semana temos visto um pouquinho a respeito de nos tornarmos, de que fomos moldados, para servir a Deus. E pudemos entender um pouquinho sobre a nossa missão, sobre como servir a Deus, entendendo a nossa forma, usando o que Deus nos deu. Aprendemos, no dia de ontem como agem os verdadeiros servos e hoje podendo aprender um pouquinho sobre pensando como servo. Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena. Está lá em Números, capítulo 14, versículo 24. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Servir começa na mente. Ser servo requer uma mudança na maneira de pensar, uma mudança de atitude. Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz do que naquilo que você faz. Atitudes contam mais que realizações. O rei Amazias perdeu o favor de Deus porque fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. O servo verdadeiro serve a Deus com uma mentalidade que consiste em 5 atitudes. O servo pensa mais nos outros que em si mesmo. O servo concentra-se nas outras pessoas, não em si mesmo. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. O servo é abnegado. Paulo aconselha: esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. É isso que significa perder a vida. Esquecer-se de si mesmo para servir a outros. Quando deixamos de nos concentrar em nossas necessidades, somos conscientizados das necessidades ao nosso redor. Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Quando foi a última vez que você se esvaziou de você mesmo em benefício de alguém? Você não pode ser servo se estiver cheio de você mesmo. Somente quando nos esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria. Servimos para que os outros gostem de nós, para sermos admirados ou para alcançarmos nossos objetivos. Isso é manipulação, não ministério. Ficamos o tempo todo pensando, de fato, em nós mesmos e em como somos maravilhosos e nobres. Alguns cristãos tentam usar o serviço como instrumento de barganha com Deus. Vou fazer isso por você, Deus, se você fizer aquilo por mim. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para realizar seus propósitos, mas deixa que Deus o use para os propósitos dele. Ser abnegado, assim como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara. De todas as pessoas que Paulo conheceu, Timóteo foi o único exemplo que ele pôde apontar. Pensar como servo é difícil, pois entra em choque com o principal problema de nossa vida. Somos egoístas por natureza. Pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária, uma lição que temos de reaprender repetidamente. As oportunidades para servir aparecem à nossa frente dezenas de vezes todos os dias, dando-nos a chance de decidir entre satisfazer as nossas necessidades e atender às necessidades dos outros. A abnegação é a essência do serviço. Podemos avaliar nosso coração de servo pela maneira de reagirmos quando somos tratados como servos por outras pessoas.
Como você reage quando alguém não o leva em consideração, ou lhe dá ordens o tempo todo, ou o trata de modo inferior? A Bíblia diz: se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. O servo pensa como administrar, não como proprietário. O servo pensa como administrador, não como proprietário. O servo está consciente de que todas as coisas pertencem a Deus. Na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. José foi esse tipo de servo quando prisioneiro no Egito. Potifar entregou-lhe a mordomia da casa. Depois, o carcereiro lhe confiou a prisão. Por fim, o faraó pôs a seus cuidados toda a nação. O serviço e a administração caminham juntos, pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. A Bíblia diz: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão do dinheiro em sua vida. Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele não disse: vocês não devem, mas vocês não podem. É impossível. Viver para o ministério e viver para o dinheiro são objetivos que se excluem mutuamente. Qual deles você escolhe? Se você for servo de Deus, não poderá fazer nenhum trabalhinho por fora. Todo o seu tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade exclusiva, não fidelidade de meio expediente. É o dinheiro quem tem o maior potencial para substituir Deus em nossa vida. O materialismo é responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus mais que qualquer outra coisa. Elas dizem: depois que atingir meus objetivos financeiros, vou servir a Deus. É uma decisão tola, pela qual se arrependerão por toda a eternidade. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você. Mas se o dinheiro for seu mestre, você se tornará escravo dele. A riqueza não é absolutamente pecado, mas deixar de usá-la para a glória de Deus, sim. O servo de Deus sempre se preocupa mais com o ministério que com o dinheiro. A Bíblia é extremamente clara. Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Foi por isso que Jesus falou mais sobre o dinheiro que sobre céu e inferno. Ele disse: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? A forma de você gerenciar o dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre sua vida. No capítulo 31, mencionei 2 tipos de pessoas: construtores do reino e construtores de riquezas. Ambos são bons em fazer os negócios crescerem, fechar acordos ou vendas e obter lucro. Os construtores de riquezas continuam a acumular fortunas para si, independentemente de quanto tenham alcançado. Mas os construtores do reino mudam as regras do jogo. Eles ainda tentam ganhar tanto dinheiro quanto for possível, mas fazem isso para distribuí-lo. Usam a riqueza para financiar a Igreja de Deus e a sua missão no mundo. Na Igreja Saddleback, temos um grupo de diretores de empresas e empresários que tentam contribuir da melhor maneira. Por isso, costumam fazer doações na medida de suas possibilidades para promover o reino de Deus. Incentivo você a conversar com seu pastor e iniciar um grupo de construtores do reino em sua igreja. O servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. O servo de Deus não fica fazendo comparações, não critica nem compete com os outros servos ou com os demais ministérios. Está muito ocupado realizando a tarefa que Deus lhe designou. A competição entre os servos de Deus
é absurda por muitas razões. Estamos todos no mesmo time e o nosso objetivo é fazer que Deus seja visto, não nós mesmos. Recebemos diferentes atribuições e cada um tem uma forma exclusiva. Paulo admoesta. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se fosse melhor que o outro, como se um fosse melhor que o outro. Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre servos. Quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico. Todo o tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ter sido usado no ministério. Quando reclamou a Jesus que Maria não a estava ajudando no serviço de casa, Marta perdeu o coração de serva. O verdadeiro servo não reclama das injustiças, não sente pena de si mesmo, nem fica aborrecido com os que não servem. Apenas confia em Deus e continua servindo. Não é nossa função avaliar os outros servos do mestre. A Bíblia diz: quem é você para criticar o servo de alguém? O próprio Senhor determinará se seu servo foi bem-sucedido ou não. E também não é nossa função nos defendermos das críticas. Deixe que seu mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou oposição. Ou faça como Neemias, cuja resposta às críticas era simplesmente esta: meu trabalho é muito importante para que eu o interrompa agora, a fim de conversar com vocês. Se você serve como Jesus, com certeza será criticado. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreendem o que Deus valoriza. Um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus foi criticado pelos discípulos. Maria derramou sobre Jesus a coisa mais valiosa que possuía, um perfume caro. Esse gesto de generosidade foi rotulado como desperdício pelos discípulos. Jesus, porém, o classificou como maravilhoso. E isso é tudo o que importa. Seu serviço para Cristo jamais será um desperdício, não importa o que os outros digam. O serviço edifica sua identidade em Cristo. Por lembrar que é amado e aceito pela graça, o servo não precisa provar o seu valor. Ele aceita de bom grado trabalhos que pessoas inseguras considerariam abaixo delas. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus dá um dos exemplos mais profundos de serviço que parte de uma autoestima equilibrada. Lavar os pés era equivalente a ser engraxate, função desprovida de status. Mas Jesus sabia quem era. Por isso, a tarefa não ameaçou sua autoestima. A Bíblia diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Se você pretende ser servo, deposite sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência. Temem a exposição de suas fraquezas e escondem-se sob camadas de orgulho e pretensão. Quanto mais inseguro você for, mais desejará que as pessoas lhe sirvam e mais necessitará da aprovação delas. Henry Nouwen declarou: para sermos úteis aos outros, temos de morrer para eles, ou seja, temos de deixar de medir nossa importância e valor pelos parâmetros dos outros. Dessa forma, ficamos livres para manifestar misericórdia. Quando você fundamenta seu valor e sua identidade no relacionamento com Cristo, fica livre das expectativas dos outros. E isso permite que você realmente os sirva melhor. O servo não precisa cobrir a parede com placas e troféus para confirmar seu valor. Ele não insiste em ser tratado por títulos, nem se envolve em mantos de superioridade. O servo considera irrelevantes os símbolos de status e não mede o próprio valor pelo que realiza. Paulo lembra: você pode gloriar-se de você mesmo,
mas a única aprovação que conta é a do Senhor. Se alguém teve grande chance na vida de se gabar de suas relações pessoais, esse alguém foi Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele detinha as credenciais de quem convivera com Jesus na condição de irmão. Ainda assim, na introdução de sua carta, ele se refere a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará se autopromover. O servo considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Ele gosta de ajudar pessoas, de suprir necessidades e de exercer o ministério. Ele serve com alegria. E por quê? Porque ama ao Senhor, reconhece sua graça, sabe que servir é a mais alta função da vida e tem ciência de que receberá uma recompensa. O Pai honrará e recompensará quem me servir. Paulo acrescenta: ele não se esquecerá do trabalho duro que vocês realizaram por ele, nem do amor que lhe demonstraram ao cooperar com os outros cristãos. Imagine o que aconteceria se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levassem a sério o papel de servo. Imagine todo o bem que poderia ser feito. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Não importa a sua idade. Deus vai usá-lo logo que você começar a agir e pensar como servo. Albert Schweitzer declarou: entre todos vocês, as pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam como servir. Entre todos vocês, as pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam como servir. Amém? Mais um dia, mais uma porção da palavra de Deus, mais um pedacinho do que Deus quer para as nossas vidas. Servir começa na mente. E ser servo, ele requer uma mudança na maneira de pensar. É uma mudança de atitude. Não é somente eu dizer que eu sou servo, mas é eu mudar os meus pensamentos, eu mudar as minhas atitudes, ter as atitudes de um verdadeiro servo. Deus, ele está mais interessado no porquê daquilo que você faz do que naquilo que você faz. Atitudes contam mais que realizações. E aqui podemos ver 5 atitudes de verdadeiro servo, que são: o servo, ele pensa mais nos outros do que em si mesmo. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. Você não vai pensar menos de você, mas você vai pensar menos em você. Você começa a pensar no outro. Jesus esvaziou-se de si mesmo tomando a forma de servo. E você? Qual foi a última vez que você se esvaziou de você mesmo em benefício de alguém? Você não pode ser servo se você estiver cheio de você mesmo. É somente quando esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Aqui a gente viu que, infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria. Servimos para que os outros gostem de nós, para sermos admirados ou para alcançarmos os nossos objetivos. E isso é manipulação, não ministério. E ficamos o tempo todo pensando, de fato, em nós mesmos. Como somos maravilhosos e nobres. E precisamos parar de pensar em nós. E pensar mais no outro. Não fazer barganha com Deus.
mas deixar que Deus use para propósito dele, não para benefício próprio nosso, mas para benefício da vontade e do propósito de Deus. O servo ele pensa como administrador, não como proprietário. O servo ele medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. O servo ele edifica sua identidade em Cristo. O servo ele considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Ele não faz por obrigação, mas ele faz como uma oportunidade de servir, de exercer o ministério. Ele serve com alegria, porque ele ama o Senhor, ele ama a graça do Senhor, ele reconhece a graça do Senhor e sabe que servir é a mais alta função da vida e tem ciência de que uma recompensa. O Pai honrará e recompensará quem me servir. Deus, Paulo aqui, ele acrescenta que ele não se esquecerá do trabalho duro que vocês realizaram por ele, nem do amor que lhe demonstraram ao cooperar com os outros cristãos. Se 10% dos cristãos em todo o mundo levassem a sério o papel de servir, imagine todo o bem que poderia ser feito. E não importa a idade que você tenha, Deus ele vai usá-lo logo que você começar a agir e pensar como servo. Deus ele quer te usar. Mas precisamos mudar nossos pensamentos. Precisamos mudar nossa forma de agir. E Deus ele vai nos usar tremendamente para a honra e glória dele. As pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam como servir. Então que você possa ter um coração grato. Como já falamos no dia de ontem, não faça por aplausos, não faça por merecimento, não faça para ser reconhecido. Faça de todo o coração. Faça para Deus. Faça para a honra e glória de Deus. Que possamos ter mais intimidade com Deus, para fazer o que agrada o coração de Deus, aquilo que Ele requer das nossas vidas. Muitas das vezes isso significa renunciar a nós mesmos. Não é fazer o que eu gosto, não é fazer o que eu quero, mas é fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus quer que eu faça. Então que possamos nos colocar na posição de servos. Aprendemos dia a dia nessa semana a nossa forma de como servir, como ser servos fiéis a Deus. E hoje aprendemos mais um pouquinho da característica de um servo fiel. Pensar como servo. Pensar como Jesus pensava. Agir como Jesus agiu. Que possamos deixar ser transformados. Que possamos ajudar o próximo, possamos servir de todo o nosso coração. Sem querer status, sem querer grandeza, mas fazendo tudo para a honra e glória de Deus. Amém? Muitas pessoas precisam de nós. Muitas pessoas clamam por socorro, porque já perderam esperança, já perderam expectativas, já estão a pontos de desistir de viver. Porque muitas das vezes a vida ela tem sido amarga, não tem sido fácil. Mas porque também não tem servos para sustentá-los, para levantá-los, para levar uma palavra de amor, de gratidão, do quanto vale a pena viver, do quanto vale a pena servirmos a Deus. Então que eu e você possamos mudar nossa mente, mudar nossas atitudes,
termos atitudes de servos fiéis a Deus, ir em busca dessas pessoas, apoiá-las, ajudá-las, direcioná-las no caminho do Senhor. Para a honra e glória de Deus, não é para nossa honra e glória. Não precisamos ficar postando, não precisamos ficar falando, não precisamos sair contando para todo mundo as boas obras que você está fazendo. Ninguém precisa saber. Muitas das vezes é aquela coisa que tem certas ajudas que você faz que ninguém nem imagina que é você que fez. E não precisa saber. Faça o que Deus coloca no teu coração, mas não saia falando para as pessoas o que você faz. Quem você ajuda ou deixa de ajudar. Seja sustento. Seja o alicerce da vida de alguém. Mas sem cobrança. Sem querer promoção, sem querer se gabar, sem querer ficar enaltecendo você. Seja um servo fiel, um servo humilde, um servo com discrição, que faz tudo, digamos assim, não seria a palavra correta debaixo do pano, mas que faz tudo brando, que não dá alarme para ninguém, que não conta para ninguém. Há coisas que é entre você e Deus. Apenas faça. Se Deus colocar no teu coração, faça. Faça, porque Deus ele vai te honrar. Mas não faça porque Deus vai te recompensar. Não faça barganha com Deus que se você fizer isso, Deus faça tal coisa para você. Ou você vai fazer isso porque Deus vai te dar tal coisa. Não. Deus ele honra quem o serve. Deus ele recompensa quem o serve. Mas não faça por querer recompensa. Faça por ter um coração grato. Faça por ter um coração de servo que honra o seu Deus, que honra o ministério que Deus tem colocado nas suas mãos. É tudo por Ele e para Ele. A honra é de Deus, a honra não é nossa. Precisamos honrar a Deus. Então que você esteja na posição de servo fiel e verdadeiro, fazendo de acordo com o Senhor tem colocado para você fazer. Amém? O dia de hoje, o tema para reflexão é: para ser servo, devo pensar como servo. O versículo para memorizar é: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Pergunta para meditar. Normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir a outros? Então, que você possa responder para você mesmo. Você está mais preocupado em ser servido ou em achar maneira de servir a outros? Que você pense como servo. Que você mude a sua atitude. Que você mude seu modo de pensar. E você se alinhe ao verdadeiro servo que Deus requer que sejamos. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais um dia, Senhor, diante da Tua presença, aprendendo, ó Pai, mais a porção da Tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Pai, pensar como servos, agirmos como servos, Senhor, mudando a nossa maneira de pensar, mudando as nossas atitudes, nos alinhando ao Teu propósito, Senhor, ao que o Senhor nos chamou para sermos, ó Pai. Fica conosco. Abençoa, Senhor, a cada um, ó Pai, que tem caminhado aqui junto comigo, Senhor. Que tem aprendido da Tua palavra, que tem aberto os seus corações, ó Pai, e deixado que o Senhor possa estar transformando as suas vidas, ó Pai. Estamos chegando, Senhor, numa reta final, ó Pai, de propósito. Mas grandes coisas o Senhor já tem feito e continua operando e fazendo sobre as nossas vidas. Fica conosco, ó Pai. Nos dá um dia de paz, um dia tranquilo, um dia de grandes bênçãos e vitórias. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você tenha aí um dia iluminado e abençoado por Deus. Forte abraço a todos vocês. Fiquem bem, fiquem firmes.
Estamos aqui amanhã, se assim Deus permitir, entrando na última semana do nosso propósito. Amanhã fechamos a nossa semana e que aprendemos, né, sobre como ser servos, e entramos na segunda-feira, a última semana do nosso propósito. Que Deus nos abençoe. Até aqui nos sustentou o Senhor. Até aqui Deus nos fortaleceu. Que Ele continue falando ao meu, ao seu, ao nosso coração para a honra e glória dEle. Um forte abraço a todos vocês. Deus abençoe grandemente. Grande beijo e até amanhã, se assim Deus permitir. Até mais.